E se eu te provasse que se você comer um pedaço de bacon frito, você está louvando uma grande divindade que alimenta e entope as suas artérias se você comer em grande quantidade? Galera, a gente vai falar rapidinho sobre a Igreja Unificada do Bacon que surgiu em 2012. Vamos lá louvar o bacon. A Igreja do Bacon ela foi fundada durante uma reunião na casa de Penn-Jillette, parece Penn-Jillette, mas enfim. Em 2010, para combater a discriminação contra ateus, eles pensaram ali num grupo que pudesse ser definido como uma religião, mas uma religião de céticos e ateus. O grande lance com o bacon é que para eles o nome soa engraçado e o argumento é que o bacon é comprovadamente real enquanto Deus é imperceptível a olho nu. A declaração da igreja é: Hail bacon, cheio de gordura e a Bunny está contigo, louvado seja. O grupo promove a liberdade de pensamento e a igualdade para todos, independentemente de sua crença ou descrença em uma divindade. O grupo tem uma visão secular e busca promover o humanismo, a laicidade, o pensamento crítico, educação científica e o fim da discriminação contra ateus. O grande lance é que isso é uma religião secular, tá? Ainda assim, eles têm noção disso, que eles se organizam e se autodeclaram como uma religião, já que os grupos tradicionais são livres para acreditar naquilo que quiserem, então eles fazem ali uma paródia de religião, promovendo inclusive alguns rituais. O símbolo oficial da organização são 2 pedaços de toucinho rezando com o sol ao fundo. Mas bem interessante a gente olhar alguns pontos. Por exemplo, o principal critério para ingressar é que você deve adorar o cheiro do bacon, que também pode ser o bacon de peru ou o bacon vegetariano, né? Os oficiais do grupo são conhecidos como frades bacon. Por parte do grupo não há nenhuma reivindicação sobrenatural, né? Eles são céticos e ateus, e na religião ela serve para duvidar da própria religião. Eles lutam contra a discriminação, principalmente contra ateus e não crentes, mostrando que eles não são inferiores e que eles não devem ser odiados e marginalizados. Há uma grande noção de caridade e arrecadação nas suas atividades, voltada para grupos carentes e sociedades beneficentes. Organizam casamentos legais, e aqui a gente está no ponto ali de que há um serviço espiritual muito mais ligado a rituais civis do que propriamente por uma obrigação religiosa. Eles buscam promover os privilégios religiosos como tolos e reivindicam os mesmos direitos para os adoradores do bacon, já que eles louvam o bacon. Mesmo que você não goste de porco, você pode elogiar o vegetarian bacon, o turkey bacon e todos os tipos de bacon que existiram por aí. O bem interessante também é que eles fazem uma distinção entre o monstro do espaguete voador e o seu grupo, dizendo que, ao contrário do monstro do espaguete voador, eles gostam do bacon sobre a massa. Então eles parecem que só fazem essa diferença e se veem como compatíveis dentro desse movimento que tenta fazer uma crítica da religião mais tradicional, se colocando como um grupo religioso secular. Uma outra grande dúvida que eles trazem como grande mistério do bacon é se o bacon é macho ou é fêmea. O fundador da igreja, o profeta Bacon John, ouviu atentamente a fritura do bacon, mas não conseguiu determinar o seu gênero pelo som do chiado. E ele descobriu também que essa entidade fica mais furiosa quanto mais você aumenta o calor do fogo. Ele vai se tornando mais agressivo e, portanto, mais difícil de compreender a sua mensagem. O grupo também tem os seus mandamentos. Sim, aqui o negócio é organizado, rapaz. Olha só. Vamos lá para o primeiro mandamento. Ser cético. Segundo mandamento, respeitar os limites. Terceiro, normalizar crenças e não crenças. Quarto e muito importante, se divertir. Quinto, ser bom. 6, ser generoso. 7, elogiar o bacon. E o oitavo, defensor da tributação justa da igreja. O grande lance aqui é aquela discussão das igrejas e grupos religiosos não serem tributários. E isso tem se tornado um problema, não sei especificamente dos Estados Unidos, mas no Brasil. Isso causou o enriquecimento de muitos grupos, tendo um capital político e financeiro
de grandes proporções, desde que a sua teologia é voltada para o enriquecimento do grupo e dos pastores, que são as lideranças. Então eles são a favor da tributação justa. Isso é uma discussão que o atual governo ali parece que rolou umas fofocas sobre essa isenção de impostos para algumas igrejas, mas depois não se falou mais. A gente tem que entender que os grupos evangélicos e alguns pastores estão ali fazendo a sua articulação política, e parece que, como há um controle maior dessa população, tanto ali no narcopentecostalismo quanto nos outros grupos mais tradicionais, ali uma quantidade de votos que tem que ser considerada, e todo governo que for sentar para negociar com os grupos vai ter que negociar com os evangélicos. O nono mandamento, que depois foi tirada, era pagar impostos. O que aconteceu? Em 2021, um membro da Igreja Unida do Bacon foi tentar, num banco do Wells Fargo, fazer o registro de um casamento, e ele foi impedido pelo funcionário. Então ele foi para um outro banco da mesma instituição, onde ele conseguiu fazer o registro do ofício do casamento. E aí ele abriu uma petição falando que ele foi discriminado, e a Wells Fargo emitiu uma nota bem interessante, que eles dizem que acredita que a discriminação a qualquer tipo ou contra qualquer grupo ou base de clientes é errada, e nega categoricamente as reivindicações apresentadas pelo Sr. Whiteside, que é um membro da igreja. Eles têm uma longa história de suporte e atendimento às necessidades de uma base de clientes amplamente diversificada em Nevada e em todo o país. Lamentamos que esta organização e o Sr. Whiteside tenham decidido visar o Wells Fargo como promover a sua agência. Bem interessante que a culpa aqui é tua, né? O cara me discriminou e simplesmente a culpa é tua, que tu tá aqui querendo promover a tua agenda. Mas enfim, eu acho que o interessante da nota é esse argumento aqui de que a ideia toda não era simplesmente reivindicar a sua discriminação, mas sim culpar a vítima da discriminação ali para promover as suas ideias, né? Mas essa foi a Igreja do Bacon. Vocês já conheciam? Se não conheciam, vocês podem fazer um ritual muito básico. Terminando este vídeo, abrir uma cerveja e cortar os bacon em fatias e adorá-lo enquanto ele emana o seu cheiro nas suas narinas de fome. Essa aqui é mais uma religião satírica que a gente viu. Não tem muita informação, eles são bem parecidos ali com a ideia de que substitui o macarrão pelo bacon. E é isso, espero que vocês tenham gostado e falou. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.